Agora sim. Olá, Olá, tudo bom? Prazer te conhecer. prazer. Deixa eu só clicar aqui. Tá cortando a minha cabeça aí? Você tem que ficar falando um pouquinho. Melhorou, né? Então, boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bem, Evandro? Tudo bom? Para quem não conhece, nós somos a Creche Escola Esperança. Me chamo Daniela, sou professora. Vou falar um pouquinho da creche para quem não conhece. Nós trabalhamos com a cultura estratégica de ensino por excelência. Nós trabalhamos com abordagem educacional por princípios e temos 7 educações extras: a ambiental, artística, bilíngue, financeira, musical, socioemocional e tecnológica. Nós temos formação continuada. Toda semana nós temos formação. Por isso veio a ideia de fazermos essa live toda semana, porque setembro o mês da prevenção do suicídio, né? Setembro Amarelo. E como nós já estamos há 2 semanas com o tema do suicídio infantil, na nossa formação continuada, nós decidimos fazer essa live. E cada semana nós teremos um psicólogo convidado. Hoje é o Evandro, ele vai se apresentar e nós vamos dar início ao tema. Evandro, pode falar um pouquinho de você, da sua trajetória? Bom, vamos lá. Prazer, primeiramente, né? Obrigado pelo convite, tá bom? Meu nome é Evandro Lima Soares, eu sou formado desde 2018, né? E sou psicólogo clínico, tenho minha clínica aqui na Belardo Bueno, né, em Jacarepaguá. E Jacarepaguá não, Barra da Tijuca, né? Entre Barra da Tijuca, entre Jacarepaguá, ainda é uma incógnita. Mas atuo em Gestalt terapia, que é uma abordagem baseada no todo, né? No holismo e nas práticas do aqui e agora, e também nas práticas de percepção, né? Trabalhei com crianças, atuo muito mais hoje com adolescentes, né? Uma faixa etária de 9, 10 anos para frente. Mas eu já trabalhei com crianças já até 4 anos de idade. Né? Ultimamente tenho uma equipe de psicólogos comigo que estão me ajudando e a gente faz multidisciplinaridade com vários tipos de trabalhos, principalmente envolvendo crianças, né? Que é o foco, eu acredito, que é da nossa clínica, é trabalhar com um sistema mais unificado, né? Um sistema como um todo, e não somente como partes focalizadas, como somente falar de depressão, falar de ansiedade, que é a minha proposta sempre, né? Nunca é somente uma simples depressão, não é simplesmente uma Sim. ansiedade. Sempre tem um contexto, sempre tem um campo que é muito maior do que a gente possa imaginar. Tá? E faço formação em pós-graduação, nesse momento de terapia, e acredito que estou aqui para também aprender com você o máximo possível sobre o assunto de hoje. Sim, então, o nosso público é educação infantil. Por isso a gente está abordando esse tema. A gente sabe muito da depressão de adultos, mas não é falado muito sobre a depressão infantil. Eu tenho uma experiência com a educação infantil, já trabalhei há alguns anos, e a gente observa certos tipos de comportamentos que a gente julga ser do desenvolvimento deles. Mas é para isso que a gente precisa estudar, né? Tá sempre em formação para entender esses comportamentos, porque esses comportamentos eles podem ser confundidos. Por exemplo, o excesso de birra pode ser um sintoma, né? Porém, nós não podemos dar diagnóstico, claro, a gente sabe.
Só que se tiver associado com os outros sintomas, já é algo para levar mais para frente. A criança, quando ela se torna mais quieta, desinteressada, começa a mudar seus hábitos alimentares, é questão de você observar com mais atenção. Tudo que a gente precisa é estar próximo, observar com cuidado, quando a gente já vê um comportamento assim diferente. Então, eu convidei você para você falar um pouquinho sobre, né, a prevenção, como a gente pode observar, o que a gente pode fazer com a sua experiência, com as crianças que você já teve. Então, eu já tive alguns casos de depressão infantil na clínica, tá? E a primeira coisa que eu sempre pergunto, principalmente para os pais, né? E eu acho que isso é uma pergunta que carece da gente, nossa atenção, é o que é depressão, né? As pessoas acham que, por mais que hoje a OMS fala que no Brasil a depressão é o segundo maior quadro psiquiátrico existente na nossa sociedade, mas a maioria das pessoas não sabe interpretar o que é depressão, tá? Não sabe exatamente o que significa essa palavra. E depressão é o rebaixamento de humor, né? E todos nós temos humor e todos nós temos depressão no sentido do humor. Então, depressão é um humor rebaixado, é um humor embotado dos seus comportamentos. E isso está baseado no nosso dia a dia. Está baseado no que a gente chama de estímulos, né? Nos nossos estímulos, nós recebemos informações e a partir dessas informações nós temos emoções e essas emoções podem ser tanto positivas, tanto agregar na nossa euforia, tanto quanto pode rebaixar o nosso humor. Por isso que é muito delicado a gente interpretar exatamente, psicologicamente falando, que uma criança tem depressão infantil. Isso não é só alicerçado por um olhar do psicólogo. Precisa estar enquadrado em diversos sinais e sintomas. Evandro, o que são sinais e sintomas? Eu vou fazer aqui uma coisa muito didática, tá? Sintoma é sintoma, sabe? É o que a pessoa está te dando. Sintoma, tá? Então, o que a pessoa está falando para você. Então, eu coloquei aqui alguns sintomas que são interessantes a gente falar. Por exemplo, um sintoma muito clássico para crianças, principalmente crianças pequenas, são o pedido de colo excessivo, tá? É aquela coisa de a criança tá deitada, tá sentada, tá deitada, ou às vezes está em pé e pede colo. O tempo todo. O tempo todo pede colo. A pessoa não consegue, a criança não consegue andar, ela não quer andar, ela quer sempre pedir colo, tá? Isso, claro, estou falando dos sintomas conjuntos, tá? Tem que ter pelo menos uns 3 ou 4 sintomas conjuntos para a gente determinar alguma coisa. Outro sintoma muito característico é o medo. Ah, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, principalmente do futuro, tá? Mamãe, amanhã eu tenho que ir para a escola, tô com medo. Mamãe, eu tenho que ir para a sala de aula. Mamãe, eu não quero ir para aquele lugar. Né? São muito recorrentes essas falas, né? Outro ponto também é negar alimento e dormir, a negar as necessidades básicas, tá? Então a criança não consegue dormir, a criança fala, não quero dormir, mãe, não consigo dormir, ou então, não tô com fome, sabe? Ou então, eu não quero ir no banheiro, sabe? Negar as necessidades básicas também são outros sintomas que a criança pode estar falando. Também reclamar muito, reclamar excessivamente. E aí você trouxe a birra, né? A gente também tem essa fala da birra, mas eu coloco uma outra frase, que é o choro da atenção, né? Porque a criança, ela dá sinais e sintomas. Então, isso é um sinal, né? O choro da atenção. Por que você está chorando, filho? O que está acontecendo, né? Ele está chorando. É um sintoma, né? Ele está chorando porque, de uma certa forma, é uma reclamação, mas ele não consegue verbalizar aquele choro e aí acaba chorando, né? Porque é o nosso tipo, é o primeiro comportamento humano que nós temos é o choro,
né? Quando a gente nasce, a gente automaticamente chora. E o choro, ele é programado na nossa mente fazer aquele processo o tempo todo. Então, para você pedir alguma coisa, você chora. Para você reclamar de alguma coisa, você chora. Para você dar atenção, você acaba chorando. Então, a criança com choro excessivo também é um sintoma, tá? E o medo de estar só, né? Isso acontece muito com crianças que iniciam, principalmente quando elas estão entrando na fase da escola, né? O medo muito de ficar sozinha na escola, o medo de ficar sozinha e os pais abandonarem ela. Tem muito desse sentimento de abandono. E existe um livro muito bom que eu gosto muito, que são as 5 feridas emocionais. Uma delas é a ferida do abandono. E a ferida do abandono está associado a isso, sabe? A comportamentos de você deixar o seu filho numa escola, você deixar o seu filho com seus avós, deixar o seu filho com pais, com amigos, com tios, e você está sempre abandonando esse filho. Então, o medo de estar só é um sintoma muito característico. Você quer falar aí? Eu posso continuar? Então, as crianças, né, não expressam os sentimentos como o adulto. Elas geralmente se Não, mantêm em silêncio, né? E aí elas começam a reclamar de dores, né? Dores por todo o corpo. Por isso que os sintomas, eles não são iguais. A criança, não, ela não age sou de uma igual. forma diferente, justamente por ela não saber verbalizar ainda o que ela está sentindo. Então, a responsabilidade cai toda para os pais, né? Por isso que a gente fala da importância do adulto observar a criança, já viu um comportamento diferente, já prestar mais atenção. Então, aí nós temos os sinais, né? Os sinais Sim, são basicamente aquilo que você consegue observar da criança, né? E os sinais claros que nós já conseguimos pontuar, né? Principalmente que são os sinais da qual a gente analisa principalmente como clínico, é a insônia ou sono irregular, que é bem comum nesse tipo de criança. isso. Criança que não consegue dormir, criança que dorme muito pouco, né? Ou criança que dorme muito também, né? Também tem essa esfera. Problemas alimentares, né? Ausência de apetite, a criança não quer comer nada, então isso é bem claro. Dificuldade de ficar longe dos pais, ou sair de casa, principalmente sair de casa, acho que isso é um ponto muito, muito característico. Crianças não gostam de sair de casa, não gostam, preferem ficar em casa e, e aí isso é bem, bem característico. A criança não quer sair para brincar, a criança não vai para o play da- do apartamento, não vai para a rua, né? Fadiga, muito cansaço, né? E perda de vontade de fazer coisas, às vezes está brincando com alguma coisa, outro momento vai para outra coisa, nunca fica numa brincadeira só. Irritabilidade, muita irritabilidade principalmente quando a gente fala sobre objetos, sabe? Tá sempre quebrando um objeto, sabe? Nada muito prazeroso para ela, porque lembrando que depressão é humor. Então, o humor ele também está associado a outra emoção que é a raiva, né? A gente associa somente a depressão à tristeza e não necessariamente, tá? O humor ele vai para a raiva também. As Isso eu posso emoções explicar. oscilam muito, né? E acaba É. tornando o comportamento da criança confuso. Na escola, normalmente, ele tem desempenho escolar muito rebaixado, né? Muitas das vezes não consegue praticar atividades, não consegue fazer as atividades, as provas, às vezes tira notas baixas, principalmente não quer escrever, né? Não quer desenvolver, não quer fazer lá um exercício, alguma coisa do tipo. E também tem a coisa de, isso é muito característico também, não quer dormir sozinho, sabe? Então, assim, principalmente entre 6 a 8 anos de idade, crianças com muita necessidade de toda hora sair do quarto à noite e ir para a cama dos pais, isso é sinal, tem que tomar cuidado com isso, sabe? Às vezes, é um medo, não necessariamente. Às vezes é só uma questão da gente estar percebendo se tem alguma outra coisa ali acontecendo com essa criança, tá?
Tem um outro ponto que eu gostaria de trocar com você, que é, eu não sei se tem perguntas, tá? Eu tô vendo aí um monte de gente perguntando coisas, então eu não sei. Estou observando aqui também. A questão do psicólogo, Michel Soares, que perguntou aqui, que você falou do medo. Aí ele está perguntando se esse monstro, né, seria uma personificação do medo, se pode ter relação. Então, vamos lá. As emoções humanas, tá? Todas as emoções humanas, nós temos 8 emoções. As pessoas só falam de 5, né? Por causa do Divertidamente, do filme da Pixar. Mas nós temos 8. Nós temos a alegria, a tristeza, o medo, o nojo, a raiva, mas nós temos mais 3, que é a atração, o desinteresse ou dessensibilização e a surpresa, tá? São mais 3 sentimentos, são mais 3 emoções. O sentimento é uma construção dessa emoção, é uma coisa mais duradoura, né? E aí, o que acontece com esse monstro, né, que você diz aí, que dá medo a essa criança? Isso está muito associado ao imaginário, tá? Então, crianças de 5, 6 anos, elas estão aflorando o teu imaginário. Então, elas vão construir a partir de uma série de fatores. Vídeos, filmes, coisas que elas estão assistindo, que os pais normalmente assistem também, né? E acabam criando no imaginário da criança, desenvolvendo este processo, tá? Quando a criança ela recebe uma... E isso também é uma outra coisa também, tá? A fala desabonadora, né? Isso não é nada, filho. Isso é bobagem na sua cabeça. Vai dormir, volta a dormir, sabe? Esse desencorajar, né? Esse desencorajamento dessa relação entre o pai, que é a autoridade, né? Ou a mãe, que é a autoridade, para as emoções da criança, isso pode gerar, isso não necessariamente é verdade, tá? Mas isso pode gerar um sentimento de humilhação ou um sentimento de abandono também. E isso pode gerar depressão, tá? Isso também pode acontecer nesse fator desabonador, né? De diminuição desse humor, né? Que foi a emoção gerada. Né? Muitos pais acabam, por conta do estresse da vida, ou por conta da racionalização da adultez, né? O pai não está preocupado com o lúdico da criança. Né? Ele fala assim, fica quieto, não é nada disso, para de birra, para de choro. Né? E não compreende que aquilo está no universo daquela criança, que aquilo aconteceu e ela precisa se resolver de uma forma pacífica e não de uma forma impositiva, sabe? Essa imposição, ela pode gerar uma depressão, tá? Isso pode gerar, sim. Pode gerar outras coisas também, que é o que o TCC fala sobre regras, né? Crenças. Gera uma crença central e pode gerar pensamentos automáticos, como eu não posso reclamar, eu não posso ter medo, né? Eu não posso chorar. Então, isso também pode ser gerado também. Tá? Mas, em média, pode sim causar algum tipo de depressão, tá bom? Aí a gente entrou num tópico importante, que são as causas, né? Que você falou um pouco aí, porque tem pessoas que costumam pensar assim, mas é só uma criança, como que uma criança vai ter depressão? Não tem problema nenhum. Você já falou aí muitos motivos que podem levar a criança a ter depressão. Mas também a gente pode citar a separação dos pais, uma mudança de escola, mudança de cidade, a perda de um animal de estimação ou de um ente querido, não é? Existe um outro quadro que as pessoas não esquecem muito, tá? E eu sempre falo isso porque o tratamento infantil ele tem que estar ampliado aos pais, tá? Existe uma coisa da psicologia chamada comportamento vicariante. Então, foi criado por Albert Bandura. E esse comportamento é baseado no modelo. O que é isso? Bom, o que acontece? A criança ela é um espelho de nós adultos. Então, ele vai se comportar da mesma forma como um adulto se comporta. E, em alguns casos, crianças depressivas
estão depressivas porque os pais estão depressivos. Sim, também Ou tem o um dos fator pais está depressivo. doméstico, né? E do Então, assim, ambiente, né? Se tem algum parente, também se vai, tem a algum criança. parente depressivo, automaticamente essa criança vai embotar, tá? Porque ela absorve, ela é uma esponja, né? Então ela vai absorver o comportamento depressivo, mesmo ela não estando, tá? Mas ela vai fazer esses movimentos. Então é muito complicado, principalmente, eu acredito, assim como você, professora, observa, né? Poxa, o que está acontecendo com essa criança e tudo mais, e você chama o pai, e, o que está acontecendo? Aí o pai chega e fala assim, não está acontecendo nada, a criança está normal, né? Não tem, isso aí é só birra e tal. E aí quando você olha para essa criança está olhando a mãe o dia inteiro deitada, o dia inteiro na sujeira, não limpa a casa, não trabalha, não faz nada, sabe? Ou então, vê muita briga com os pais e aquilo gera uma sensação negativa para ela, sabe? É sempre um clima muito pesado. Eu sempre falo que os pais eles precisam ter noção de que existem estímulos que as crianças podem sentir mesmo eles não percebendo, né? O próprio Freud, ele se baseia toda a teoria dele quando, aos 5 anos de idade, ele escutou do pai dentro do quarto dele, do quarto do pai e da mãe, o pai dizendo que o Freud não era uma criança boa para ele, sabe? Era uma criança que não merecia nenhum tipo de valor. E isso fez com que o Freud tivesse uma depressão horrível na época da infância. Entende? Então, quer dizer, o pai da psicanálise já acreditava que os efeitos das falas, o efeito comportamental dos pais geravam efeitos nos filhos. Então, assim, é muito complicado e assim, a minha proposta clínica não é só atender a criança. Muitos pais acabam colocando o filho na terapia achando que se resolve só botando o filho na terapia. E não é verdade. O pai tem que fazer terapia, a mãe tem que fazer terapia. Por quê? Porque a maioria das vezes o comportamento tem a ver com o comportamento adulto, tá? Então, como você mesmo falou, crises no casamento, separação, mudanças, né? Mudança de escola, mudança de área, mudança de casa. O luto da casa é importante, tá? Muitos também não sabem falar muito sobre o luto, né? O luto é muito importante, porque a gente tem lutos o tempo todo. Então, a criança ela tem lutos o tempo todo. O luto da infância é muito importante. Então, o luto de uma casa é muito importante. Eu mesmo tive um luto com 13 anos, eu tive um luto muito importante na minha casa. Eu morava numa casa e fui para outra. E eu fiquei um mês deitado. E eu não sabia por que eu estava deitado, eu estava em depressão. Entende? Então, eu só fui descobrir isso nas minhas terapias quando adulto. Eu não fiz terapia na época porque minha mãe nunca acreditou na terapia. Entende? Mas isso é importante. Esse movimento de você entender que qualquer coisa que você faça que muda o ambiente familiar, que muda o ambiente social dessa criança, vai afetar ela de alguma forma. Algumas vão aceitar, outras não. Algumas vão fazer esse movimento mais transitório de uma forma aceitável, assertiva, e por isso que é uma coisa que é muito importante a comunicação. Né? Tem muitos pais que não sabem conversar com seus filhos. Existe um estudo na Agência Brasil que fala que 12% dos pais de crianças de 4 a 17 anos não têm comprometimento com a educação dos filhos. Isso é muito grave, sabe? Eles dão essa obrigação para a escola, por exemplo, para o psicólogo. Nós somos responsáveis por isso e não somos. Você falou uma questão muito importante, né? Eu tenho um amigo psicólogo que ele sempre fala isso também. Quando vai atender uma criança, precisa atender a família toda, porque às vezes a criança é reflexo de um problema familiar. Então precisa entender ali o pai, a mãe que está gerando esse problema para a criança, né? E assim, como você citou várias coisas aí, é difícil, não é fácil perceber se a criança está com depressão ou não. Porque não vai dar aquela importância, os sintomas vão ser confundidos com
como a parte do desenvolvimento. Então, a gente precisa frisar da importância, né, da gente observar as nossas crianças. Já viu uma coisinha diferente, um comportamento diferente, a criança não quer comer, está muito triste. A gente tem que ficar em cima. E aí eu te pergunto, né, com os seus pacientes, com as crianças que você já atendeu, como você está tratando uma criança com depressão? Como que é esse tratamento para a criança sair, né, dessa situação? O que Olha, você didaticamente, indica para os pais? então, didaticamente falando, tá? Você é muito didático nesse processo, que eu acho que é importante a gente clarificar isso de uma forma. Porque é muito subjetivo isso. Isso não é uma coisa que é feito exatamente dessa forma. Mas eu vou fazer esse movimento com você aqui. A primeira coisa que eu vejo quando uma criança está em depressão, ou então a sintomatização, quer dizer, a demanda que o pai traz, tá? Porque todo pai tem uma demanda na terapia, na psicoterapia. Então, o pai vem, olha, meu filho não sai de casa, meu filho está com problema na escola, meu filho não quer brincar, não levanta, está com depressão. Eu falo, olha só, vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer é, eu vou ouvir você, vou fazer uma sessão com seu filho, mas eu já falo de adianto logo. Você precisa entrar na terapia, tá? É importantíssimo. A primeira coisa que a gente faz, e eu falo para qualquer tipo de psicólogo, psicopedagogo, tá? Coloque isso na cabeça dos pais desses filhos. Faça terapia. Não deixa só o seu filho fazer. Vê se faz um pacotão, vê se a clínica que você está sendo atendida pode proporcionar esse horário conjunto, tá? A minha proposta também é muito disso, mas é importantíssimo isso. O segundo ponto é entrar no universo da criança, tá? Isso é muito complicado quando você não tem uma abertura principalmente imaginativa. Nós adultos, principalmente, nós não entendemos e nós não conseguimos abraçar o universo lúdico, tá? Então tem crianças que elas vão interpretar as coisas no lúdico, elas vão brincar e o tempo todo é brincadeira, sabe? Elas vão vir para cá e elas vão gostar do lugar, do ambiente, por quê? Porque o tio é legal, porque tem brinquedo, né? O meu consultório infantil ele é cheio de brinquedo, entende? E eu falei, não, eu quero fazer uma parede toda lúdica. Por quê? Porque eu quero que a criança se sinta num lugar onde ela possa fazer o que ela quiser, né? Essa é a proposta. A partir do lúdico, o tratamento, né, na verdade, nunca é impositivo, é observatório. Por quê? Porque na observação, a gente vai fazer alguns apontamentos sobre o comportamento que ele reage aos pais. Por exemplo, quando a criança, depois de um tempo harmonizado nesse ambiente, a gente introduz um dos pais. Como é que ele se comporta? Quando é que ele se comporta com outros pais? Nós, psicólogos, fazemos visitas na escola e observar como ele se comporta com as crianças. Como ele se comporta com a professora. Entende? Fazer essa análise, por exemplo, tentar fazer algumas intervenções dentro, até mesmo indo na casa. Tem um amigo, o Michael, ele é colega nosso, e ele está fazendo um trabalho belíssimo com um adolescente, ele vai na casa do adolescente e faz todo esse tratamento, né? Ele vai brincar, joga mesmo com o garoto. Por quê? Porque o elo é importante. Lembra que eu te falei que o meu trabalho é o todo? Né? O todo é isso. A criança não está preocupada com o diagnóstico. Quem está preocupado com o diagnóstico é o pai. Quem está preocupado com o diagnóstico é a escola. O que a criança está preocupada? Com afeto. Ela precisa de afeto, ela precisa de amor. Ela precisa aumentar esse humor que está rebaixado. A maioria das crianças só quer carinho, só quer atenção. Então a criança, ela começa a desassociar que isso aqui é simplesmente uma sessão de terapia, que ela está vindo aqui para fazer terapia, e ela começa a se soltar. E aí, a partir do momento que o psicólogo sente que ele está solto, a gente entra com algumas intervenções pequenas, mas vamos ficar mais felizes, vamos trazer mais amigos para casa, vamos fazer novos movimentos,
né? Perceber o que está acontecendo. E alicerçado, junto com a terapia do pai e da mãe, entender o que está quebrado aí. Porque houve uma risca, houve uma quebra. Lembra que eu te falei, depressão pode ser também comportamento. Pode ser comportamento dos pais. Pode ser alguma coisa que esteja acontecendo. Então, essa conversa, trazer os pais para a sessão, tentar fazer uma conversa. Eu tive uma sessão com uma criança de 5 anos, onde os pais queriam dizer para a criança o que era sexo. E eu falei, tudo bem, vamos lá, vamos sentar e vocês falam o que é sexo para a criança, não tem problema não. Eles não conseguiram. E aí eu tive que explicar para a criança de 5 anos o que era sexo. A criança nem se importou. Mas quem estava preocupado eram os pais. Quem queria a atenção ali, quem estava com medo são os pais, não era a criança. A criança só queria brincar, a criança só queria se divertir, entende? Então ela é muito mais reativa do que impositiva. Essa construção dessa necessidade é muito mais dos pais do que das crianças. Então, o nosso tratamento é a abertura de qualquer tipo de esfera, tá? Já tive crianças com problema de deficiência, autismo, por exemplo, crianças com deficiência física, por exemplo, visão. Tive uma criança de 6 anos, por exemplo, que eu atendi, que ela não conseguia enxergar. Ela enxergava turvamente. Então, o que eu fiz? Trabalhei a audição, conversava mais com ele. Para que eu vou ficar fazendo desenho com ele? Qual o sentido de ficar desenhando com a criança que não consegue enxergar? Vamos brincar de som. Vamos ouvir. Como é que foi seu dia hoje? Eu sentava com ele, eu falava assim, deixa eu sentar contigo. Aí eu sentava do lado dele, eu ouvia ele falando, falava com ele no ouvido dele. Isso é sensação, sentido. Os pais não faziam isso. Os pais não ouviam o garoto. Sabe? Então, esse é o abandono. É um abandono simples, não é um abandono qualquer, entendeu? Às vezes a criança ela só quer ser ouvida, né? Quer um pouco de atenção. Uma coisa assim, o mínimo, que é tirar um tempo para ouvir a criança, como você falou, saber como é que foi seu dia, como é que foi na escola. Às vezes ela só quer o mínimo e não tem. Mas não, eu não culpo eles. Eu não culpo ninguém. Não tem como um professor fazer isso. Não tem como um pai fazer isso, sabe? Nossa vida é muito corrida. Você atende quantas crianças? 30? Não. Na sala de aula a gente não tem essa quantidade. Na educação Você infantil, atende não. O máximo são 15. 15. 15 crianças. Você consegue mensurar naquele tempo ali, ter tempo para todas as 15? É, não. Entende? Imagine uma. Como é que um pai vai chegar em casa 7 horas da noite, cansado do trabalho, e vai parar uma horinha do seu dia para poder ouvir o seu filho que não consegue enxergar? Entende? Então, assim, eu não culpo as pessoas, mas as pessoas elas precisam ter esse carinho, sabe? Que é o carinho que elas também não tiveram. A maioria dos pais, eles não têm o mesmo carinho que eles querem executar nos filhos. E não conseguem executar. De ouvir, de cuidar, de brincar. Eu tive uma cliente que não brincava com o filho. Eu não brincava com o filho. O filho levava o brinquedo para fora do consultório, sentava do lado da criança, da mãe, desculpa, da mãe, e a mãe olhava para ele brincando, e eu só observando. Eu falo, mãe, brinca com ele. Aí ela pegava o objeto lá, brincava, mas não brincava com o garoto. O que significa isso? Quem eu tenho que tratar? Eu tenho que tratar a criança ou eu tenho que tratar o pai? A mãe que não brinca com o garoto? A mãe. Tá entendendo? Por que você acha que essa criança na terapia e a mãe não? Pois é, faz todo sentido.
mas a gente precisa, assim, né, ter um olhar diferenciado. Como a Monique está falando aqui, a gente tem que definir algumas prioridades, né? A gente não pode... Não tem como ouvir, mas assim, pega, fica calado assistindo televisão, cuidado, um carinho, né? A gente precisa, assim, ter esse cuidado, essa atenção. Quando você começou a live, né, você trouxe quais são as causas, né? E, e assim, essa prevenção é importante, mas como é que lida com a criança já com depressão, né? E esse é um processo muito difícil. Esse processo não é um processo que vai acabar da noite para o dia, e às vezes só para por conta de coisas, de movimentos que são muito imperceptíveis na relação. Existem dois livros que eu quero trazer aqui. O primeiro é esse aqui, Os Quatro Temperamentos. Quatro Temperamentos. Tá? Os Quatro Temperamentos na Educação dos Seus Filhos. Tá? É um livro que fala sobre temperamento, que são traços, tá? Que a criança ela nasce com eles. Então, existem quatro temperamentos: o colérico, o fleumático, o melancólico e o sanguíneo. E baseado nesses temperamentos, existe reações e comportamentos naturais que uma criança vai ter, tá? Baseada no contexto que tem nesse livro aqui. É um ótimo livro. E o segundo livro, eu tenho ele aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui. As 5 Linguagens do Amor das Crianças. É um livro de uma amiga minha, está aqui. E ela também está na live. E eu acho que esse é um ótimo livro. É um livro do Gary Chapman e da Rose Campbell, que fala sobre as 5 linguagens, né? Que estão muito famosos agora, provavelmente por causa das dicas que a gente tem na nossa sociedade. E aí temos aqui o toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade, ato de serviço e presente, tá? E a forma como a criança lida com isso, então é um ótimo livro de referência, tá? Porque depressão também tem a ver com amor, tá? Então eu recomendo muito a gente falar sobre amor também. Como você ama seu filho e como seu filho te ama, né? E como ele reage a esses sentimentos. Então, eu acho que eu tenho os dois, né? Eu tenho para adultos e para criança aqui. E eu recomendo todo mundo que tem a necessidade, né, de fazer uma psicoterapia para entender que às vezes a gente não consegue lidar, não consegue projetar o nosso amor para os nossos filhos porque a gente não recebeu nossos amores infantis. E é importante a gente compreender isso, né? E aí eu toco sempre nesse sentido que a criança ela é um campo vazio, entende? Ela vai ser preenchida daquilo que você está passando para ela. Então, professores amorosos, pais amorosos, pessoas amorosas vão fazer com que essa criança sempre se sinta bem, sempre se sinta ativa, feliz. Mas se ela tiver um campo, ela tem pais, sabe, um comportamento ruim, não importa, não importa se você for a melhor professora do mundo, não importa. Ela vai sentir, porque você só tem uma parte da vida dela, né? Eu sempre falo aqui, eu só tenho 1 hora para atender você, o resto da semana você vive a tua vida, entende? Então não dá para eu aplicar o que eu tenho em 1 hora na tua vida geral, não dá. Entendeu? Então eu preciso que você sempre esteja com esses comportamentos, a gente sempre provoque esses movimentos de melhora, né? Então, eu sempre falo, eu sempre indico livros, sempre indico movimentos, sempre indico posturas, como fazer psicoterapia, e conversar com os professores dos seus filhos, né? Estar na escola. Você falou da tua escola, me lembrou muito do Howard Gardner, né? Das 7 inteligências, 7 tipos de inteligência. E vocês trabalham com tudo isso, artística, musical e tal.
E tudo isso também está englobado, né? Tudo isso tá conectado. As crianças, elas são exatamente isso. Tanto elas são ambientais, elas são lógicas, elas são virtuosas. E se o pai não tiver delicadeza, se não tiver empatia, se não tiver sensibilidade de perceber como a sua criança funciona, não adianta. Não adianta. Essa criança vai desenvolver depressão. Então, a gente pode dizer que a prevenção, né, é o amor, cuidado e atenção. Não é isso? Exatamente. Então, Evandro, foi maravilhosa essa conversa. Você é muito bom. A gente fica aqui encantada. Quero te agradecer e com certeza nós teremos. Eu quero ter você como convidada em futuras lives porque você é muito bom. E assim, explicou maravilhosamente bem. Você é Que muito bom. Se didático. você quiser, fico aberto a, sei lá, até ir aí, entendeu? A gente Sim. conversar, fazer reuniões com seus professores, com seus alunos, com seus professores também. Estou disposto a Até esse com os campo aí pais, também. né? Reuniões, É, sim, sim. reuniões responsáveis, sempre é bom. Porque a gente Sim. também tem que fazer uma formação com os pais, né? A minha clínica, o Espaço Dialógico, ela está aberta para isso. Então, a Natália está falando para a gente falar sobre ansiedade infantil. Então, a depressão também está associada à ansiedade também, tá? Eu não falei sobre isso, mas existe um campo todo sobre a ansiedade familiar e a ansiedade de autoridade barra criança. Isso é um campo muito longo, mas como a gente já passou do horário, eu vou ficar aqui só numa Mas a possível, gente se você quiser, uma possível pode, conversa. sim, a gente pode combinar outra para falar da ansiedade. Então, eu fico aguardando aí o convite para a gente falar sobre ansiedade infantil, tá bom? Pode falar seus contatos, Evandro, suas redes, para o pessoal aí ter acesso. Então, eu tenho esse meu Instagram, né? @psievandrolima, que é um Instagram mais para contato, né? Na verdade, o que eu tenho de contato para terapia, para psicoterapia e para outros tipos de trabalho é o @espdialógico, SP Dialógico, que é o da clínica que a gente trabalha. Eu tenho alguns colegas, né? A Luana, a Thaís e o Michael, nesse momento, que eles trabalham comigo em multidisciplinaridade, né? Eu sou o psicólogo responsável, né? E nós temos um canal no YouTube também, Espaço Dialógico, e temos um TikTok também, Esp Dialógico, da qual a gente também coloca alguns assuntos importantes. Ah, show. E quem quiser falar comigo, nós temos lá as nossas redes sociais e a gente troca uma bola, a gente conversa sobre possibilidade de fazer alguma palestra, algum tipo de psicoterapia, tá? Estamos dispostos sempre, lembrando que terapia é um investimento, né? Então é importantíssimo a gente investir na nossa saúde mental, na nossa saúde familiar e principalmente na saúde dos seus filhos. Né? Ótimo, Evandro. Muito obrigado. Foi ótimo, tá? Obrigado a você Sucesso pela oportunidade. sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.